Fala pessoal, e aí, tudo bem? Bom, tava vendo aqui essa notícia, na verdade tava até vendo uma reportagem sobre a Mega Sena. O prêmio acumula e vai a 37 milhões de reais e eu fiquei curioso para saber quanto isso renderia em alguns ativos, tá? E eu fiquei realmente perplexo o quanto isso renderia, principalmente em um dos ativos que a gente vai apresentar aqui. E a primeira coisa que eu queria saber era o seguinte: o que você faria com os 37 milhões? Você gastaria esse valor ou investiria, né? Porque talvez investindo traria um retorno muito bom. Mas antes disso, vou lhe pedir para se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo, tá? Isso vai nos ajudar bastante e também a gente vai estar lhe trazendo informação e notícias aqui sobre investimentos. Bom, eu abri aqui essa carteira do canal bem rapidinho para a gente ver essas ações e eu vou fazer uma simulação, tá? Com as ações que a gente tem aqui em carteira: Banco do Brasil, Banrisul, Caixa, Klabin. Não vou estar usando os fundos imobiliários e a gente vai usar também a Sanepar, Taesa e Transmissão Paulista, tá? E o que eu quis fazer aqui foi o seguinte: o que a gente poderia ter feito há 5 anos atrás. Algumas empresas não vai dar para a gente fazer essa análise, né? Porque tem empresa, por exemplo, a Caixa não vai dar para a gente saber há 5 anos atrás, mas vai dar para a gente fazer com outras ações. Mas fugindo um pouquinho das ações que a gente tem em carteira, eu queria frisar aqui, bom, pegar a Petrobras, que foi algo assim totalmente absurdo, um ponto fora da curva. E se a gente perceber, investindo esses 37 milhões de reais, a Petrobras iria nos retornar 162 milhões 496 mil e 600 reais. Esse valor sendo investido em 5 anos. E se você perceber, esse valor fica muito acima do Ibov, tá bom? Só que tem um probleminha aqui, que eu acho que deve ser da plataforma, que fala que esse valor considera o reinvestimento dos dividendos, e isso não é verdade. Esse valor aqui é único e exclusivamente com a valorização das cotas da Petrobras. A Petrobras subiu isso mesmo nos últimos 5 anos. Cerca de 366, quase 370% a Petrobras subiu no seu valor de mercado. Mas se a gente prestar atenção, ó, fica acima do CDI, fica acima do IDIV, fica acima do IBOV, do IPCA e melhor ainda, né, fica acima do IVV-B11. Para a gente ver esse valor acerca, incluindo os dividendos, a gente tem que olhar para a rentabilidade da empresa. Ó, nos últimos 5 anos, e aí o certo seria a gente olhar para a rentabilidade da Petrobras. Eu não vou levar em consideração a rentabilidade real, embora exista, que é você levar em consideração a inflação, mas eu iria focar nisso daqui, ó, dos 339,18% de rentabilidade. Isso seria, né, envolvendo ali os dividendos também, os agrupamentos da empresa, tudo que poderia favorecer o acionista. Mas aqui tem um ponto. Por que que essa valorização ela é menor do que essa valorização aqui da cota da Petrobras? Justamente porque em algum momento houve o pagamento de dividendos daquela empresa e você comprou a um valor maior, tá? Você comprou um valor que a empresa naquele momento estava cara, digamos aqui ou aqui, aí despencou, você recebeu dividendos aqui, aí você comprou, o valor de mercado baixa. Enfim, várias coisas. O ideal é que a empresa vá crescendo e você compre as ações com os dividendos, né, nos melhores momentos. E quais são esses melhores momentos? Quando a empresa tiver com o seu menor valor que você perceber. Bom, agora a gente vai focar nas empresas que a gente tem em carteira e vou começar aqui pelo Banco Banrisul e a gente vai fazer essa análise que é muito importante da gente comparar com outros tipos de investimentos, né? Por exemplo, com o Ibov, por exemplo, investindo em 37 milhões há 5 anos atrás, a gente teria apenas 41 milhões. No meu ponto de vista, seria perder dinheiro, tá? A gente estaria perdendo para a inflação aqui. Perderia para o CDI, para mim isso é um ponto negativo. Perderia muito para o IDIV,
perderia para as small caps, perderia para o Ibov, perderia para o IPCA, perderia para o IFIX e perderia para o IVVB11. Ou seja, perderia para tudo. E quando a gente analisa a rentabilidade desse banco nos últimos 5 anos, uma rentabilidade de 12,48%, o que também foi péssima. Se a gente analisa com a rentabilidade real, foi pior ainda, então aqui seria um ponto negativo para o Banco Banrisul. E assim, só esclarecendo, todo o passado dessas empresas não tem nada a ver. Você pode escolher essa empresa para a sua carteira no momento, baseado no que você acredita, e após isso você retirar ou incluir novamente, enfim. A Caixa, como eu falei, não tem mais de 5 anos, certo? Então, a gente vai ter que analisar a partir da existência dela, que foi ali em 2021. Não o Banco Caixa, né? Mas as ações da seguradora da Caixa. 37 milhões nos retornaria 45 milhões. Vou fazer o seguinte, deixa eu botar aqui no de 2 anos, vai ser mais justo. Olha que a gente já vê uma diferença, ó. Dos 37 milhões, nos retornaria 45 milhões. Perderia por pouco ainda para o CDI. Ganharia absurdamente para os small caps. Ganharia para o IDIV. Ganharia para o IBOV. Ganharia também para o IPCA, para o IFIX e para o IVVB11. Ou seja, um ponto positivo para a Caixa Seguradora. Levando em consideração a rentabilidade, ó, para mim não foi tão bom, mas já seria algo positivo, de 22%. Vamos para a Klabin, que é uma empresa que eu gosto muito, mas no seu histórico dos 5 anos, ela perderia para o CDI, porque dos 37 nos retornaria 46, quase 10 milhões a mais, num período de 5 anos, eu acredito que seja pouco. Perderia para o CDI, perderia para os small caps, perderia para o IDIV, perderia para o IBOV, perderia para o IPCA, perderia para o IFIX e perderia para o IVVB11. Veja, a Klabin, nesses últimos 5 anos, perderia para todos esses indicadores. Mas, por exemplo, é uma empresa que o próprio Bassi, no momento, está comprando bastante e acredita na empresa, vê que a empresa é promissora para distribuir bons dividendos. Quando a gente vai para a Sanepar já performa um pouquinho melhor, porque dos 37, esse valor se converteria em 72 milhões. Ganharia do CDI, ganharia das small caps, perderia para o IDIV por pouco, tá? Ganharia do IBOV, ganharia do IPCA, ganharia do IFIX e ganharia do IVVB11. Mas aqui tem aquela questão, ó, quando a gente olha a rentabilidade, é uma rentabilidade de 24%, de 94% nesses 5 anos. Mas aqui agora eu quero fazer um adendo. Eu poderia escolher qualquer empresa, mas aqui eu vou fazer um adendo. Que é o seguinte, existem vários momentos aqui em que as ações da empresa estavam mais caras do que outros momentos. Quando você recebe os dividendos, você tem que ter uma estratégia muito bem detalhada na sua cabeça. Se você vai de imediato reinvestir naquela empresa, ou se você vai esperar receber dividendos de outras empresas também, para aí então você tomar uma decisão. E talvez esse seja o método mais aconselhável, você aglutinar os valores e aí decidir, esperar um tempo passar, você ver como que está o mercado, se as ações boas estão perdendo um pouquinho do seu valor de mercado e aí assim é um momento ideal para comprar mais ações daquela empresa. Vamos para a Taesa, que foi uma boa pagadora de dividendos recentemente, né, nos últimos anos, dos 37 milhões. Veja só, a Taesa agora já é uma empresa que eu não me agrado tanto e não tenho pretensão em comprar mais as ações. Mas veja o rendimento que ela nos deu, 78 milhões, ganhando mais do que o dobro do CDI, mais do que o dobro do que as small caps, ganhando do IDIV, ganhando do IBOV, basicamente o dobro, ganhando do IPCA, do IFIX e também do IVVB11. A rentabilidade dessa empresa nesses últimos 5 anos foi uma rentabilidade 193%, uma rentabilidade assim altíssima, tá? E o Banco do Brasil, que é um queridinho aí, veja, o Banco do Brasil, para você ter uma ideia, ele é muito constante, tá? Ele teve uma rentabilidade que ganhou do CDI, ganhou das small caps, do IDIV, do IBOV, do IPCA, do IFIX e do IVVB11.
Banco do Brasil era bom para comprar antes, é bom para comprar agora, e o que aparenta é que vai ser uma empresa que vai ser sempre bom para você estar comprando, porque no longo prazo vai lhe retornar muitos bons frutos. A rentabilidade desse banco foi de 118%. E pessoal, sério mesmo, aqui é um conselho quase que de amigo, na verdade, né? Veja só, aqui tem alguns momentos de alta do banco, tá? Momentos de alta. E às vezes você vê esse movimento natural. O banco agora ele está perdendo valor do mercado. Se você compra aqui, quando ele chegar aqui, ó, e você receber dividendos, você vai receber dividendos por um valor de cota que você pagou bem mais barato. Então essa rentabilidade, na verdade, com a boa estratégia, ela se torna muito mais alta. E por fim a gente vai analisar a TRPL4 Transmissão Paulista. E bom, é uma empresa também muito boa, tá? Porque dos 37 se converteu em 96 milhões, ganhando CDI, das Small Caps, IDIV, IBOV, IPCA, IFIX e IVVB11. A rentabilidade dessa empresa foi de 161%, altíssima, né? E com aqueles mesmos negocinhos que eu lhe falei. E aqui já é um tipo de empresa que o valor não tem aquelas oscilações muito grandes no período de 5 anos, né? Então essa aqui seria um pouquinho mais difícil e você poderia estar sempre reinvestindo os dividendos daquela empresa, mas aí você tem que ter noção dos ativos que você tem em carteira, tá? Pessoal, o Banco Banrisul talvez tenha sido o pior nesse quesito, tá? A Caixa performou muito bem, Caixa Seguradora num período pequeno. Taesa também muito bem, mas não é mais uma empresa que eu queria para esse momento. E Banco do Brasil sempre, muito bom. E a Petrobras, né, dando de lavada aí em todas as outras empresas. Por esse vídeo é só. Até mais, pessoal. Um abraço. Tamo junto.